Hoje vamos explorar o relacionamento entre o Irã e os Estados Unidos. A história deles é cheia de episódios que moldam nosso presente. No início do século XX, o Irã começou a explorar suas riquezas naturais e isso chamou a atenção das potências ocidentais. No entanto, a relação entre os dois países se deteriorou rapidamente, especialmente após a Revolução Iraniana de 1979. Esse evento transformador resultou na queda do Shah e na ascensão de um regime islâmico, alterando o equilíbrio de poder na região. Vale lembrar que esses episódios não são apenas capítulos de um livro de história, eles ecoam até os dias atuais, influenciando a política global. Portanto, quando pensamos na tensão entre os EUA e o Irã, é crucial entender o contexto histórico que moldou essa relação. Após a Revolução Islâmica, o Irã tornou-se um Estado teocrático, mudando radicalmente sua política interna e externa. Essa mudança desestabilizou a relação com os EUA, que temiam a propagação do fundamentalismo islâmico. Os Estados Unidos, percebendo a nova ameaça, apoiaram o Iraque na Guerra Irã-Iraque, que começou em 1980. Esse conflito se arrastou por 8 anos e foi marcado por grande perda de vidas e destruição. A guerra também resultou em uma forte militarização do Irã, agitando ainda mais as tensões regionais. Após o conflito, o Irã buscou desenvolver um programa nuclear que gerou preocupação no Ocidente. Essa estratégia nuclear é vista como um ponto central nas relações entre Irã e EUA nas últimas décadas. O acordo nuclear de 2015 parecia promissor, gerando esperança de uma nova era entre os dois países. No entanto, a retirada dos EUA do acordo em 2018 reacendeu as hostilidades e levou a novas sanções. Essas sanções impactaram a economia iraniana e aumentaram o descontentamento interno. Apesar das negociações, a relação entre os dois países continua marcada por desconfiança e hostilidade. O entendimento do passado nos mostra como esses embates moldam o presente e oferecem lições importantes. À medida que exploramos a década de 1980, observamos a Revolução Islâmica e a raiz do conflito com os EUA. Os Estados Unidos apoiaram regimes autoritários na região, criando descontentamento local. Essa situação gerou um ambiente propício para a ascensão de grupos radicais e fundamentalistas. Nos anos 90, o Irã começa a expandir sua influência no Oriente Médio, desafiando os interesses dos EUA. As guerras do Golfo foram um reflexo das tensões acumuladas desde a Revolução Islâmica. O apoio dos EUA a Saddam Hussein durante a guerra Irã-Iraque é um exemplo intrigante da política internacional. Com a queda da União Soviética, os EUA se tornam a única superpotência, focando no Oriente Médio. A invasão do Iraque em 2003 marca um divisor de águas, desestabilizando a região ainda mais. A política dos EUA influencia e até alimenta a hostilidade anti-americana em muitos países árabes. A criação do ISIS mostra como as decisões tomadas impactaram o surgimento de novos grupos extremistas. A percepção do Irã como uma ameaça se intensifica, especialmente após seu programa nuclear ser revelado. Em 2015, o acordo nuclear foi um passo importante, mas a desconfiança ainda era predominante. A retirada dos EUA do acordo em 2018 reacende tensões, levando a um estado de alerta global. As sanções ao Irã aumentam, impactando sua economia e elevando o ressentimento contra o Ocidente. Isso promove um ciclo de hostilidade que se estende até os dias atuais, envolvendo outros países. Por trás do conflito estão questões culturais e religiosas que complicam ainda mais as relações políticas. As rivalidades locais, como entre sunitas e xiitas, também contribuem para a instabilidade na região. A influência russa na região se torna mais evidente, rivalizando com a presença americana. As alianças entre países como Irã e Síria formam um novo eixo de poder no Oriente Médio. Com os anos, entendemos que cada movimento no tabuleiro geopolítico tem suas raízes na história. A análise dos eventos do passado nos dá um novo olhar sobre as atuais tensões e desafios futuros. As lições da história são essenciais, mas frequentemente esquecidas em meio a novas crises. Refletir sobre o passado nos ajuda a entender a complexidade das relações internacionais. E assim, seguimos atentos ao que a história pode nos ensinar sobre nossos desafios contemporâneos. A tensão no Oriente Médio explode. Líderes de EUA e Irã fazem discursos inflamados, acirrando ânimos e pressentindo um conflito iminente. O ambiente fica carregado. Percepções sobre ameaças se intensificam e a mídia amplifica os discursos dramatizados. Por trás das trocas de farpas há um histórico de desconfiança e rivalidade. A memória da Revolução Iraniana ressurge. Estudos revelam como séculos de rivalidades moldaram a política contemporânea, especialmente no que respeita ao petróleo. A situação se complica, pois aliados tradicionais se posicionam.
Europa, Rússia e China assistem cautelosamente. Alguns países regionais, historicamente neutros, agora começam a escolher lados, aumentando as tensões no campo diplomático. Conflitos anteriores reverberam no presente. Lembramos das consequências da guerra do Iraque e de suas repercussões. O extremismo se torna uma carta na mesa. Grupos aproveitam a fragilidade para aumentar suas vozes e agendas. Enquanto isso, o povo sofre. As narrativas de guerra específica disfarçam as necessidades humanas básicas desatendidas. Estudiosos alertam a história tende a se repetir. Precisamos entender o passado para evitar os mesmos erros. Mais do que uma luta entre nações, é uma batalha por conceitos de liberdade, segurança e controle sobre recursos. À medida que a história avança, permanecemos vigilantes. Estar conscientes do passado é a chave para um futuro de paz. Enquanto analisamos o presente, lembramos do papel das antigas civilizações que moldaram a política do Oriente Médio. Um exemplo é a rivalidade histórica entre os persas e os gregos, cujos conflitos moldaram fronteiras e sociedades. Esses conflitos refletem tensões que, mesmo séculos depois, ainda ecoam nas relações atuais entre Irã e Estados Unidos. Historicamente, a compreensão desses laços nos ajuda a decifrar as narrativas que governam a política contemporânea. Refletir sobre o passado não é apenas um exercício intelectual, é essencial para evitar repetir os erros da história. Ao observar a história, percebemos que a paz requer compreensão, diálogo e uma vontade coletiva de mudar.